Mix Cultural. Boa noite para você que está ouvindo a Rádio Univale aqui nos 94,9 FM. Eu sou Daiane de Souza e começa agora mais um Mix Cultural. E quem faz companhia conosco essa noite é o Bresson Andreata. Boa noite, Bresson. Boa noite, Daiane. Tudo bem? Tudo certo. Então, galera, eu também acompanho vocês no programa dessa semana e você pode também ouvir o Mix pela internet, no site univale.br/rádio ou no portal radios.com. E estamos também no Facebook. Siga a fanpage do programa Mix Cultural e a página do setor de arte e cultura Univale lá no Facebook. No Momento Mix, saiba tudo sobre Cores, mostra de arte LGBT em Itajaí. E o Cinemateca de hoje é sobre o documentário Cícero Dias, o compadre de Picasso. O Mix Música fala sobre o álbum póstumo do rapper Sabotage. E a entrevista dessa semana é com o professor e coordenador do curso de História, Chico Brown. Momento Mix. Neste sábado, dia 5 de novembro, Itajaí recebe a primeira edição da Cores, Mostra de Arte LGBT. O evento tem início às 2 horas da tarde na Casa da Cultura Didi Brandão, no centro da cidade. Cores, Mostra de Arte LGBT é um evento produzido e realizado pela Karma, Companhia de Teatro de Itajaí, através do edital de eventos culturais e comunitários da Prefeitura de Itajaí, que apresenta uma programação voltada à arte e à militância na região. Pietra Garcia, integrante da Karma Companhia de Teatro, conversou com a equipe do Mix Cultural e explicou como surgiu a ideia de criar o evento. Confere aí. Quando a gente pensou em criar esse evento, a gente pensou primeiramente em trazer as questões, a questão da militância LGBT, todas essas questões das minorias à tona. Porque a gente acredita que é um tema que deve ser discutido, é um tema que deve estar em pauta sempre. O evento, como a gente disse, começa às 2 horas da tarde de sábado e se estende durante todo o dia, com término previsto para as 10 horas da noite. Cores, Mostra de Arte LGBT, se propõe a ocupar as instalações da Casa da Cultura Didi Brandão com espetáculos, performances, números artísticos, desconstrução, militância, ativismo e muita alegria. Este é o primeiro evento artístico voltado para a comunidade LGBT na cidade de Itajaí e, de acordo com a organizadora Pietra Garcia, toda a comunidade pode participar. É um evento aberto a todo mundo, então o que a gente quer é que as pessoas participem, sejam elas LGBT, sejam comunidade geral, simpatizantes da causa, mas a gente quer que todas as pessoas, se possível, possam estar no evento, porque ali a gente vai estar falando de arte, a gente vai estar falando de direitos humanos, a gente vai estar falando, de como, discutindo essa questão de como conviver em sociedade, A gente vai estar, porque é algo tão natural e as pessoas ainda têm isso como um tabu ou como algo errado, A programação completa e todos os detalhes sobre o Cores, Mostra de Teatro LGBT, você encontra no site www.karmaciadeteatro.com.br. Lembrando que Karma é com K. E agora você confere o recado que o pessoal da Karma deixou para a galera do Mix Cultural. Vamos participar. E a gente convida todo mundo para participar, que vai ser lindo e que vai ter arte, que vai ter cultura e que vai ter vida. Mix Música. O mês de outubro já ficou para trás. No entanto, vai ficar marcado na memória dos fãs do rapper Sabotage. O Mix Música de hoje vai falar sobre o álbum póstumo do cantor, que vem com as músicas inéditas após sua trágica e inesperada morte no ano de 2003. Mauro Matheus dos Santos, Sabotage, virou lenda no universo do hip-hop brasileiro após o lançamento de seu único trabalho de estúdio, lançado no ano de 2000, chamado Rap é Compromisso. Devido à sua difícil história de vida no meio social que nasceu, ele ganhou visibilidade na música pelo seu talento nas rimas e em suas duras críticas sociais. As vozes das músicas foram gravadas em estúdio entre 2001 e 2003 e estavam em poder de Daniel Ganjamin, produtor musical que se juntou a Rica Amambebe e Tejo Damasceno para completar esse trabalho. O álbum recebeu contribuição nas rimas de vários outros cantores, amigos de Sabotage também,
como Benegão, Rappin' Hood, Céu e Negrali. O disco, que conta com 11 faixas inéditas, está disponível no Spotify. Intitulado apenas como Sabotage, o atualíssimo álbum é tão aguardado pois continua a questionar a desigualdade social que mudou muito pouco desde a morte do rapper. Então, para matar a saudade do maestro do canão, confere aí a música O Gatilho. Mano, meu mano dela sempre falou, quem não tiver um proceder, mano, tá fudido. Mas é o seguinte, mano, eu vou conseguir lutar pela periferia do Canão, Boqueirão, Ipiranga. Mano, please, vários manos, please, 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 pode acreditar, please. E os loucos chegam assim. Com paciência, você consegue vencer. Com consequência, você pode submeter. Com paciência, você consegue vencer. Com consequência, você só vai se submeter às exigências que o medo pode te oferecer. Sei que as leis são rude, ladrão, eu sei que a lei é rude. Talvez me escute, cordial, temos que ser prevalecer impune, mas nunca mude, lhe dando ouvidos fiz o que pude, fiz o melhor que pude. Quem tá na noia não dorme, vê lobisomem, qualquer esquina é delirante, hilariante. Mas pros manos que fazem o crime é firme, armas de grosso calibre. A quem revide a blitz, que Deus me livre. A fome a cada dia faz um ser pro crime. Se pobre não é querer nascer humilde, requinte, age na humilde mas que 20. Periferia é o seguinte, realidade vive, pode crer, daria um filme. Massacre, desossar um protege de R15. Os que apavora, apavorados serão na quebrada. Ser malandro não é marcação, João, se joga. Aqui fora o mundo, a rua, as minas continua curtindo a maior lua. Com paciência, você consegue vencer. Com consequência, você pode submeter. Com paciência, você consegue vencer. Com consequência, você só vai se submeter às exigências que o medo pode te oferecer. Sei que as leis são rude, ladrão, eu sei que a lei é rude. Talvez me escute, cordial, temos que ser prevalecer impune. Voando, sai os homens avoado, descabelado, mesmos fatos de achar tumultuado. Acorda cedo, lava o rosto, disposto, faço a prece, um tormento, um momento, arrebento, ele é a febre, reclama, cada vida mora lá na vila, participa, disposto a tudo, rancoroso, se vai ele traz muito, ele é piolho, sem dar pipoco, no sapatinho, o inimigo tenebroso, bicho solto, pra que todos não acham pouco, se alguém aprende ele é o oposto, a guerra lá na sul não terminou, vejo meu povo correndo assustado, com salseiro medo, na quebrada, aberta a caça aos dedos de gesso. Pode crer, um terrível pesadelo. Carro frio, canso, embalo, menor descabelado, playboy de som no talo. Com paciência, você consegue vencer. Com consequência, você pode submeter. Com paciência, você consegue vencer. Com consequência, você só vai se submeter às exigências que o medo pode te oferecer. Sei que as leis são rude, ladrão, eu sei que a lei é rude. Talvez me escute, cordial, temos que ser prevalecer impune. Na favela várias minas de militia, falta de crença, vendo só TV virou cantina. Criança perdida, é uma criança iludida. Ontem sonhou ter uma boneca, hoje quer ser a tiazinha. Uma maneira de ser feiticeira pra hipnotizar. Às vezes fixa, acredita em ser modelo. Pode crer hoje, a Itália, a China, o itinerário do puteiro, descabelo, cruel, quase nua, não posso me iludir. Muitas delas diz, não andam de bis, 7 galos sim, CBR 1100 cilindrada. A mesma loira que o Brau falou colou na quebrada. De mini blusa, mini saia, armadilha armada, por baixo quase nada, causou revolta, gostosa, safada. Agra só quem deu risada, não digo nem pro itinerário, o pesadelo. Eu falo sempre pelo contrário, não pelos otários, mas para os caras fracos. Seu bicho é comer rápido, a vida vale mais que a curtição de sábado. Com paciência, você consegue vencer. Com consequência, você pode... Cinemateca. O documentário Cícero Dias, o compadre de Picasso, estreia hoje no Brasil e narra a vida do pintor pernambucano modernista Cícero Dias, que radicou-se em Paris a partir de 1937,
fugindo da perseguição política do Estado Novo. O diretor Vladimir Carvalho apresenta uma narrativa cronológica e bastante direta, utilizando imagens das obras e também do acervo particular de Dias, além de depoimentos de historiadores, especialistas, familiares e amigos, como o escritor Ariano Suassuna, e trechos de entrevistas do próprio pintor. Dessa forma, acompanhamos a forte ligação que o artista desenvolveu desde muito cedo com o ambiente que o cercava, algo que o influenciou diretamente na temática da primeira fase de suas obras. Filho de aristocratas rurais, Dias retratava nas telas o cotidiano do engenho Jundiá, a propriedade de sua família, local que, mesmo simbolizando o universo particular do artista, ainda refletia os principais traços históricos e culturais de Pernambuco. O reconhecimento não demorou muito a chegar e Dias passou a conviver com os maiores expoentes do modernismo nacional na década de 1920, como Mário de Andrade, de Cavalcante e Tarsila do Amaral. A segunda parte do documentário narra a ida de Cícero para a Europa, mais precisamente para Paris, onde passou a ter contato com o surrealismo e com o abstracionismo, tornando amigo próximo de pintores como Miró e especialmente Picasso, que viria a ser padrinho da sua filha posteriormente, além de outros artistas e poetas, como Paul Eluard. Durante todo o documentário, a narrativa é envolvente e flui com naturalidade, intercalada por belas narrações em off, em primeira pessoa, feitas por Otton Bastos, representando Cícero, e Fernanda Montenegro, representando Raimonde, sua esposa. E essa é a nossa dica do Cinemateca dessa semana, vale a pena conferir. Agenda Mix. Começou ontem em Balneário Camboriú a 6ª edição do Cinerama ABC. Na sua programação variada, os espectadores poderão conferir filmes, séries, documentários. O evento acontece até o dia 12, no sábado, na pousada Estaleiro Village, na Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú. E as informações de ingressos e os horários estão no site www.cineramabc.com. E amanhã, sexta-feira, tem a apresentação da banda The Headcutters no Mercado Público de Itajaí, com início às 8h30 da noite, e a entrada é gratuita. A Karma, companhia de teatro, apresenta a mostra Cores, de arte LGBT, que acontece nesse sábado, a partir das 14 horas, na Casa da Cultura Didi Brandão. A entrada é gratuita. E para mais informações, o telefone de contato é o 47-9978-3012. E neste sábado, às 9 horas da noite, tem roda de samba Quintal da Sul, no Ancef Itajaí, na Praia Brava. As entradas custam entre R$15 e R$20. Confere lá. E lembrando que nessa segunda-feira, dia 7 de novembro, tem a abertura da exposição Percepções por Cacá Moreira, às 18h30, na Biblioteca Univale. Então, pessoal, essa foi a nossa Agenda Mix. O Mix Cultural vai pro intervalo e volta daqui a pouco. Mix Cultural. Mix Cultural. Estamos de volta com o Mix Cultural. Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando sugestões de pauta para o e-mail artecultura@univale.br ou também no telefone 3341-7580. Estamos também na internet, na fanpage do programa Mix Cultural e a página do setor de Arte e Cultura no Facebook, além do blog artecultura.wordpress.com. Nosso entrevistado dessa semana é o professor Chico Brown Neto. Ele que é coordenador e professor do curso de História aqui da Univale e vem conversar com a gente sobre o projeto de extensão Diversidade Étnico-Racial, Diálogos Emergentes em Educação e também comentar sobre a qualificação dos docentes que atuam no ensino fundamental, na construção do processo educativo e cultural que trabalha com as diferenças em respeito, então, da Lei Federal 10.639 de 2003. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Mix Cultural. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pelo convite, E o momento de a gente poder conversar um pouquinho sobre o projeto do curso que é o Diversidade, Então, bacana. E para começar então, professor, já que a gente vai dar uma ênfase, ao projeto de extensão de diversidade étnico-racial, o senhor pode falar para a gente, começar explicando como é que nasceu esse projeto de lei federal 10.639/2003, que é uma base para o projeto de extensão? Essa lei ela é aprovada em 2003 exatamente pelo fato de que existia e ainda existe uma dificuldade, mas em 2003 existia uma ausência completa
da presença da cultura afro-brasileira e da cultura africana no currículo escolar brasileiro, sobretudo no ensino de história, né? Por quê? Porque a África aparecia e muitas vezes ainda aparece porque esse currículo ainda está em construção, né? Mas na escola, geralmente, nós quase não ouvimos falar em África, não é? Então, quando ouvia, era a África da chegada dos portugueses, então, relacionada à escravidão. Ou, na Antiguidade, um Egito descontextualizado do próprio continente, né? A ponto de muita gente, às vezes, acreditar que o Egito fica em outro lugar que não na África. Até vou dar um exemplo. Em 2011, nós tivemos o movimento chamado Primavera Árabe. Sim. Então, muita gente imaginava que esse movimento aconteceu no Oriente Médio, mas aconteceu no norte da África, né? Egito, Líbia, Tunísia, Marrocos mas é por conta desse desconhecimento, muitas vezes, acerca do continente. Então, na escola, a gente aprendeu, né, África ligada à escravidão, ou depois ligado à invasão europeia no século XIX, né, de uma África dependente da Europa, ou uma África do apartheid, como no caso da África do Sul, né, até o início dos anos 1990. Então, ou uma África, né, relacionada a uma ideia de pobreza, fome, seca, doenças, né, e por aí vai. Que é uma África que eu considero dizer que é a África midiática, né, a África que aparece na mídia, mas muito pouco se aprendeu. Então, essa lei, ela vem também de encontro a dar visibilidade à cultura afro-brasileira, né, no Brasil, porque, né, essa lei é dentro de um processo de política afirmativas, né? Então, vem a dar visibilidade e credibilidade à cultura afro-brasileira, né, no caso do Brasil, que a cultura afro-brasileira é parte da formação do Brasil, né, em termos de cultura, identidade, e sem dizer que, né, no Brasil, no período colonial, né, desde o século XVI ao século XIX, a abolição da escravatura, toda a mão de obra especializada no Brasil era africana, né, quer dizer, era o escravo que tinha essa mão de obra especializada, por exemplo. Mas isso foi relegado a um segundo plano, né? Quer dizer, os afrodescendentes foram marginalizados pelo processo de escravidão e depois no pós-abolição também. Como apenas trabalhadores do campo. Né? E negado o acesso à cidadania. Sem dúvida. Uma outra questão também. Né? Então, essas leis, elas vêm tentar corrigir esses erros que são erros históricos, na realidade, né? Certo. Professor, antes aqui a gente conversava e o senhor comentou que aqui em Itajaí já existe uma iniciativa nesse mesmo segmento dessa lei federal, já mais antiga. O senhor pode comentar um pouquinho para a gente qual é essa lei, enfim, desde quando ela existe aqui na cidade? Ela foi aprovada, né, pela Câmara de Vereadores no ano de 1996, né, então, há 20 anos. Uma lei que já obrigava a inclusão da cultura afro-brasileira no currículo escolar da rede municipal de Itajaí. Né? Então, isso foi um ato pioneiro na época, né? E é interessante lembrar que há aí o envolvimento da sociedade civil, né? Como na época o envolvimento do núcleo afro, né? Que na época ainda usávamos a nomenclatura de movimento negro, né? Na elaboração do projeto, junto com o vereador aqui da cidade. Então, essa lei foi aprovada, né, em 96, né? O Grupo Afro, que o senhor diz aqui de Itajaí mesmo. Itajaí, sim. Ah, sim. E falando nisso, professor, como é que o senhor vê a dificuldade das escolas em sair do foco que a gente estava falando daqui, de lá para cá, que é só o tema escravidão, ou se não aquela África do documentário, aquela África selvagem, né? E ignorando todo o resto dessa herança cultural negra que é tão forte na vida dos brasileiros, em relação à cultura, à alimentação, à vestimenta. Como é que o senhor vê, né, essa dificuldade? Essas dificuldades, assim, das escolas. É um aspecto interessante porque, assim, né, o curso de História, por exemplo, desde o começo dos anos 2000 já, né, inclusive antes da lei 10.639, né, antes dela nós já tínhamos a disciplina no curso de História da África, por exemplo. Né? Mas muitas vezes a dificuldade na escola é a dificuldade trazida porque o professor, às vezes, ele vai, né, não é um problema do professor em si,
né? Porque não depende do professor de história, né? Mas sim da qualificação dos outros professores de outras áreas também para trabalhar com a temática. Então, nós observamos que em outras áreas do conhecimento na escola, o conhecimento da cultura afro-brasileira ele é pequeno ainda, né? Então, né, porque precisa onde? Lá para o professor de educação infantil, precisa para o professor de 1º a 5º ano, precisa os professores das outras disciplinas também, né? Então, isso ainda é um desafio, né? Então, você tem esse cenário, né? Para poder, enfim, fazer uma discussão para incluir isso na matriz curricular das escolas. Mas fora isso também, muitas vezes, as escolas recebem o quê? Recebem material didático, que a partir de 2003 começa uma produção nesse sentido, né? Então, você tem material didático hoje produzido, encaminhado para as escolas da rede pública, sobretudo, sobre cultura afro-brasileira, sobre cultura indígena. Então, você encontra já um material interessante para o professor trabalhar. Mas, no geral, é difícil você encontrar esses materiais disponíveis para os professores, e muitas vezes ainda é aquele material que reproduz uma história. Estereótipo, às vezes, né? E como a nossa escola ainda é muito conteudista, né, o professor fica naquela situação, mas eu não vou sair do conteúdo porque eu tenho que dar conta de um conteúdo às vezes, enfim, né? Existe uma programação nas escolas que, né, dificulta a entrada da cultura africana ou mesmo até da cultura indígena. Pela própria matriz, né? Curricular. Exato. Professor, o senhor já comentou aqui um pouco da importância dessa cultura africana e também indígena aqui no Brasil. Queria que o senhor elencasse alguns pontos assim, que o senhor considera alguns motivos pelos quais a gente deve, desde cedo, assim, incentivar nas escolas que as crianças cresçam sabendo e estudando essa cultura africana e indígena, que o senhor também comentou que existe uma lei, né, um pouco mais recente, que estimula o ensino, né, dessa cultura indígena também nas escolas. Sim, a 2008 inclui a questão, né, indígena. Então, é o seguinte, né, um outro aspecto é essa questão, quer dizer, trabalhar a questão da ideia da diversidade étnico-racial, por exemplo, é trabalhar o respeito à diferença. Então, nas escolas, às vezes, também, como eu já coloquei, a dificuldade é o professor, muitas vezes, ter referencial metodológico e teórico para trabalhar, entende? Por quê? Porque, às vezes, o curso de graduação que ele fez, essa temática não foi contemplada. Abordado. Porque, pelas universidades, de modo geral, essa também é uma discussão nova que se faz de 2003 para cá. Então, não é, né, todo curso de graduação que está fazendo essa discussão. Nas licenciaturas já se tem um debate acerca, né? Mas, sobretudo, é o respeito às diferenças, o respeito à diferença de cultura, né? E entender como essas culturas contribuíram para a formação disso que nós conhecemos como Brasil, né? Então, esse percurso, né, que é interessante nós trabalharmos com as crianças, que vivemos num país de culturas diversas, né, mas que essas culturas têm uma contribuição para a formação do próprio país, né? Legal, só um pouquinho. Professor, então eu queria que o senhor explicasse para a gente, então, o que é esse projeto de extensão Diversidade Étnico-Racial, Diálogos Emergentes em Educação. Queria que o senhor explicasse como ele funciona, como ele surgiu, quais são os objetivos dele, enfim. Quem pode participar? Sim. Ele surgiu, né, com a ideia mesmo de levar essa questão para as escolas, né, para dar uma contribuição na formação do currículo, né, e nós temos hoje 2 bolsistas trabalhando no projeto e eles trabalham numa escola da rede municipal, né, que é a escola Melvin Jones, no bairro Cordeiros, né. E no começo do projeto, por exemplo, nós fizemos uma pesquisa sobre escravidão em Santa Catarina e aqui na região de Itajaí. Então, eles fizeram um levantamento sobre inventários, sobre contratos de compra e venda de escravos aqui em Itajaí, que é uma temática pouco trabalhada, né, na história de Itajaí. Quer dizer, muita gente nem imagina que Itajaí foi uma cidade que no século XIX teve escravos, né, e com uma população razoável, né?
que a população afrodescendente em Itajaí, né, no final do século XIX, girava em torno de 15% a 16%. A população de escravos era de 8% a 9%. Então, nós temos um percentual aí bem elevado. Bem significativo, é interessante, né? Então, nós estamos levando esses dados, essas questões para a escola, né? Esse ano também nós estamos trabalhando com a questão de estudar a África antes da chegada dos europeus, né? Então, fazendo um estudo sobre os reinos africanos, né? Como era organizada essas sociedades, que tipo de economia, né? E a nossa ideia também no projeto é produzir, né, um material didático. O senhor diz alguma cartilha, alguma coisa do tipo? Um caderno, vamos dizer assim, didático, metodológico, que possa servir de apoio para o professor também nas aulas, independente da disciplina, né, que ele estiver trabalhando, ele possa ter uma sugestão de atividades. Uma outra opção, né? Exato. E até assim, né, o contexto de África, a relação África-Brasil, né? Então, tem elementos muito interessantes na história do continente, né? Porque geralmente a gente aprende na escola assim, na Idade Média, então a gente estuda a Idade Média na escola e imagina que todo mundo está vivendo aquilo. E a África não estava vivendo aquilo. A África a África e a Ásia, naquele momento, praticamente eles dominavam o comércio mundial e havia contato entre a África, né? Por exemplo, hoje, o atual Moçambique com China, por exemplo. Que é uma coisa inimaginável para muitas pessoas, né? Exatamente. O marfim africano chegava na China, a porcelana chinesa e a seda chegavam no continente africano. Por isso que os portugueses depois vão começar o processo de expansão pela África. Por quê? Porque eles queriam mercadorias que eram valiosas na Europa e a Europa não tinha, a África tinha. Né? Então, é esse processo, para a gente ver essa importância do continente. Né? Então, professor, a gente já está, né, chegando, né, no final do programa e eu vou deixar aí duas perguntas para o senhor e também uma indagação para quem está ouvindo a gente. Então, de acordo com o IBGE de 2014, o Brasil tem 53% da população que se declara negra e parda. E depois da África, é o país com a maior população negra. E em relação a esse projeto, o senhor não acha que ele chegou muito tardiamente, né, para um país que tem essa característica? E a outra pergunta é o seguinte, em relação ao projeto, como é que o senhor vê que a comunidade e os alunos estão recebendo esse projeto de extensão, que já começou, tem quantos anos? É o segundo ano. É o segundo ano. Então, nesses 2 anos, como é que a população tem percebido isso, levando em conta esses dados aqui que eu acabei de falar? Então, o primeiro aspecto, né, no Brasil, um projeto como esse, ele chega tardiamente, né? Até as políticas afirmativas no Brasil, elas chegam tardiamente, porque se critica uma questão como cota, por exemplo, né? As cotas aqui, as cotas ali. Pois é, mas o que não é debatido publicamente, né, é que, por que existem cotas? Existem cotas porque o Estado brasileiro, num determinado momento da história, né, negou o acesso dos afrodescendentes, inclusive à educação. Quer dizer, o Império tinha decreto-lei que proibia a matrícula de escravos ou libertos. Não podia estudar. Depois da Constituição de 1892 com a República, diz o seguinte, quem é cidadão? Ou melhor, quem não é cidadão? Analfabetos, mendigos. Então, quem era analfabeto no Brasil? Afrodescendente. Por quê? Porque ele não quis estudar? Não, porque ele não pôde estudar, ele foi proibido de. Por uma questão social mesmo. Então, você tem um processo, né, quando, né, as pessoas ficam incomodadas quando se diz que o Estado brasileiro tem uma dívida, né? E é interessante porque a política de ações afirmativas nos Estados Unidos é a década de 60 que começa esse processo. E lá tem cota para tudo. Tem cota para afro-americanos no exército, no Senado, nas universidades. Né? Por isso que Barack Obama se tornou presidente, porque ele usou das cotas. Senão ele não teria como estudar em Harvard. Né? O que é pouco divulgado, essas coisas. Porque por exemplo, a mãe dele é antropóloga e professora numa universidade no Havaí. Ela não tinha dinheiro para bancar ele em Harvard. Então, através das cotas, né, que ele chegou isso numa não universidade. É divulgado, né? Isso não é dito. Então, e no Brasil especificamente se produziu essa desigualdade social e econômica
através desses mecanismos criados em alguns momentos pelo próprio Estado brasileiro, né? Então, é fundamental. E o que a gente pode observar do envolvimento da comunidade, né, é um processo interessante, porque nós já trabalhamos também com jogos e brincadeiras da cultura afro-brasileira. Então, nós podemos observar assim que as brincadeiras que as crianças participaram, trouxeram alguns ganhos no sentido de elas estarem mais concentradas nas aulas, por exemplo. E às vezes alunos com síndrome de Down, dislexia, terem um desempenho muito maior, né, nessas atividades. Então, isso já demonstrou um elemento interessante, inclusive com o envolvimento de pais também nas brincadeiras, etc. Então, né, mas ainda é um processo que, né, ainda vai levar um tempo para a gente ver um resultado maior. Um resultado maior nesse processo, porque ele ainda é novo, né? Mas é um caminho, né? É uma caminhada que a gente está... É um bom início. Construindo, com certeza. Que bacana, então. Professor, o nosso tempo está se encerrando. A gente agradece muito sua presença. Te parabenizamos o curso pela iniciativa desse projeto de extensão tão bacana. Enfim, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Professor, então, muito obrigado e sucesso no projeto de vocês. Obrigado. Eu que agradeço, né, o convite e agradeço aos ouvintes também do programa de vocês, né? Então, é isso, né? Então é isso, pessoal. O Mix Cultural ele vai ficando por aqui. E saiba tudo que rola no nosso programa, no blog artecultura.wordpress.com. Lembrando que o nosso encontro é toda quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, aqui na Univale FM. Boa noite, um ótimo final de semana e até quinta que vem. Mix Cultural.